Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química Fácil com vocês. Estamos dando continuidade às nossas aulas e hoje nós vamos estar abordando o tema Geometria Molecular. Então esse tema ele está dentro de uma continuidade onde envolve a parte de ligações químicas. Quando nós falamos de geometria, nós estamos falando sobre a parte de formas geométricas. É justamente a maneira em que, matematicamente falando, existem as figuras geométricas espaciais e as figuras geométricas planas. Então, figuras geométricas são resultados da interação entre arestas e vértices, e a maneira que essas figuras elas vão tomando formas, vai estar havendo aí a interação de várias arestas formando pontos de encontro, onde chamamos de vértices. Quando nós trazemos a geometria para a geometria molecular, nós estamos falando sobre formas geométricas que esses átomos, à medida que eles interagem, eles vão tomando uma forma geométrica. Então, forma como os átomos se organizam no espaço. Então, a figura ou a molécula, como resultado da interação de vários átomos, e essa interação ela vai gerar uma organização, e essa organização ela vai justamente trazer uma forma geométrica. Então, no caso, nós temos a maneira que esses átomos interagem e a forma geométrica que ele está se apresentando. E é justamente esse o nosso foco, é identificar a forma geométrica que algumas moléculas vão apresentar de acordo com o número de átomos participantes daquela molécula. Além disso, nós estaremos também observando o comportamento do átomo central, que vai estar aparecendo a partir de uma molécula com 3 átomos, e moléculas com 2 átomos, ela já vai apresentar uma geometria bem definida. Então vamos estar analisando aqui comigo. Primeiro nós começamos com moléculas com 2 átomos. Então, essa molécula com 2 átomos, sejam eles átomos iguais ou átomos diferentes, entre esses 2 átomos vai estar aí uma ligação, seja ela ligação simples, como nós temos aqui no caso do gás hidrogênio e do gás flúor, nós temos uma ligação simples, como nós temos aqui entre os átomos de oxigênio uma ligação dupla, como também o gás nitrogênio com uma ligação tripla. Seja na ligação simples, seja na ligação dupla, ou seja na ligação tripla, existe a formação de um ângulo de 180 graus entre os átomos participantes dessa ligação. Então, esse ângulo de 180 graus, ele vai caracterizar que a molécula ela é linear. Linear porque ela está comportando-se de forma reta. Então, assim, nós podemos classificar que toda molécula que apresenta 2 átomos, ela é uma molécula de geometria linear. Tranquilo até aí? Não esqueça, moléculas com 2 átomos sempre vai apresentar geometria linear. Quando nós vamos para as moléculas com 3 átomos, nós temos aqui, moléculas com 3 átomos, aparece mais uma vez a classificação linear. Por qual razão? Porque justamente existem algumas moléculas que ela vai organizar os seus átomos de forma reta.
E o ângulo entre esses átomos vai ser o mesmo ângulo que vai aparecer entre átomos de uma molécula com 2 átomos, que é o ângulo de 180 graus. Do mesmo jeito, vai aparecer também na molécula com 3 átomos, e essa molécula ela vai ser classificada de forma linear. E como é que eu percebo que, de fato, uma molécula com 3 átomos ela está sendo classificada como geometria linear? Você vai identificar, primeiramente, o átomo central. O átomo central é aquele átomo que ele só aparece uma vez. Há também um caso onde eu tenho uma molécula com 3 átomos, onde cada um só aparece uma vez, porém eu tenho o átomo que está no centro da molécula, que nesse caso aqui é o carbono. Identificado o átomo central, você vai observar a quantidade de ligações que ele faz e a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Se essas quantidades elas forem semelhantes e não sobrar nenhum elétron no átomo central, a geometria que aquela molécula com 3 átomos vai apresentar é uma geometria linear. Então, o átomo central, na primeira molécula, que é o CO2, como na segunda molécula, que é o ácido cianídrico, o átomo central é o carbono. Quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Quantas ligações o carbono está realizando nessas duas moléculas? Na primeira molécula, ele faz 2 ligações duplas, mas para que ele possa realizar 2 ligações duplas, é necessário que ele forneça 4 elétrons. Então, eu tenho aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, a quantidade de elétrons que o carbono tem é igual à quantidade de ligações que ele está fazendo. Então, não vai sobrar nenhum elétron no átomo central. O segundo exemplo, o carbono também está fazendo uma ligação simples, onde ele tem aí a liberação de um elétron, e uma ligação tripla, onde ele tem o compartilhamento de 3 elétrons. Então ele está compartilhando 4 elétrons ao total. Então a quantidade de ligações é igual à quantidade de elétrons. Então, nesse caso, essa molécula ela não apresenta elétrons livres no átomo central. Quando nós passamos para uma outra molécula, que também tem 3 átomos, nós percebemos que ela tem um comportamento diferente. Conseguimos identificar o átomo central, que nesse caso é o oxigênio. O oxigênio ele apresenta 6 elétrons na última camada, e ele está fazendo 2 ligações, que é justamente com 2 hidrogênios, 2 ligações simples. Para fazer essas 2 ligações, em cada uma ligação, ele utilizou um elétron. Porém, ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele utiliza 2 elétrons, dos 6 elétrons que ele tem, quantos elétrons ficam sobrando? 4. Se sobram 4 elétrons, significa que, nesse caso, essa molécula ela vai formar um ângulo entre os 2 átomos de hidrogênio. Por quê? Porque os pares de elétrons que eu tenho aqui disponível, ele vai provocar uma repulsão entre eles, como também uma repulsão entre os pares de elétrons entre si. Então, ele empurra as ligações de hidrogênio para baixo, e entre esses 2 pares de elétrons,
existe um distanciamento. E esse distanciamento é o que vai provocar justamente a formação do ângulo. Por isso, nesse caso, nós temos aqui uma geometria angular de uma molécula com 3 átomos. Então, finalizando essa parte de geometria angular, ocorre quando a molécula tem 3 átomos, onde o átomo central vai ter elétrons livres depois de ter feito as ligações com os outros átomos. E esses elétrons livres vai provocar a formação do ângulo. Então, finalizamos a parte de moléculas com 3 átomos e agora vamos para moléculas com 4 átomos. Quando nós observamos moléculas com 4 átomos, nós vamos ter a mesma percepção de moléculas com 3 átomos, para definir quem vai ser linear e quem vai ser angular. No caso de moléculas com 4 átomos, nós temos 2 situações. Nós temos a molécula classificada como piramidal e nós temos a classificada como triangular. Então, como é que eu vou diferenciar triangular e piramidal se as duas são moléculas com 4 átomos? Você vai analisar o seguinte: a piramidal ela vai ser classificada quando o átomo central, que nós temos aqui, o nitrogênio, ele apresentar elétrons livres depois de fazer as suas ligações. Então, no caso, nós temos aqui o nitrogênio fazendo 3 ligações com os hidrogênios. Porém, após fazer as suas ligações, existe aí um par de elétrons livre. Então, quando esse par de elétrons ele está livre, nós temos uma característica para classificação em geometria piramidal. Molécula com 4 átomos, onde o átomo central apresenta um par de elétrons livre. Já a molécula triangular, ela também apresenta 4 átomos, porém, ela não apresenta pares de elétrons livres. A quantidade de ligações é igual à quantidade de elétrons que esse átomo apresenta na sua última camada. Ele é o elemento boro, tem número atômico 5. Fazendo a distribuição eletrônica, ele vai apresentar 3 elétrons na última camada. E é justamente as 3 ligações que ele está fazendo. Por isso que essa molécula ela vai ser classificada como piramidal. No caso ele vai ser classificado como triangular. Piramidal é quando ele apresenta a quantidade de ligações, que são 3 ligações, diferente da quantidade de elétrons que ele apresenta na camada de valência. No caso do nitrogênio, apresenta 5 elétrons, fazendo 3 ligações, sobrando 2 elétrons. Então, isso leva à formação da geometria piramidal, enquanto a triangular, a quantidade de elétrons da última camada do átomo central é igual à quantidade de ligações que aquele elemento ele pode realizar. Nós temos agora uma molécula com 5 átomos. Então, molécula com 5 átomos, nós não vamos precisar analisar qual a quantidade de elétrons que o átomo central ele apresenta. Nós vamos identificar molécula com 5 átomos, molécula com 6 átomos e molécula com 7 átomos apenas pela quantidade. Então, essa quantidade ela vai estar trazendo um nome que vai estar sendo utilizado para caracterização. Então, no caso da molécula que apresenta 5 átomos, nós temos aí a geometria molecular chamada de tetraédrica. Toda molécula com 5 átomos
vai ser chamada de tetraédrica. A exemplo, nós temos o CH4, que é o gás metano. Molécula com 6 átomos, PCl5. Temos aqui, ó, PCl5, onde a geometria molecular vai ser bipirâmide trigonal. Então, essa molécula, ela apresenta o elemento central, vai ser o elemento fósforo, ligado a 5 átomos de cloro. Nós temos aqui, ó, totalizando 6 átomos em uma única molécula e tendo a classificação bipirâmide trigonal. Significa que toda molécula que apresenta sempre 6 átomos, ela vai ser chamada de bipirâmide trigonal. E finalizando a parte de geometria molecular, nós temos aqui uma molécula com 7 átomos. Então, essa molécula, ela vai ser chamada de octaédrica, tá? Nós temos como exemplo o SF6, aí está o enxofre apresentando um comportamento que não é normal, porém, pela variação de NOx que o enxofre apresenta, ele tem essa possibilidade de fazer mais do que 2 ligações químicas, como normalmente nós vemos ele fazer. Levando em consideração que o enxofre ele tem a capacidade de estar fazendo ligações com 1 oxigênio, com 2 oxigênios, com 3 oxigênios. Ele também pode estar fazendo ligações com 2 hidrogênios. E aqui nós vemos também a sua capacidade de fazer ligações com 6 átomos de enxofre, 6 átomos de flúor ligado a 1 átomo de enxofre. Então isso é possível por causa da sua variação de NOx, que permite, de acordo com o elemento em que ele está estabelecendo essa ligação, ele possa estar fazendo várias ligações com um elemento, no caso, nós temos aí o flúor. Então, toda molécula que tiver uma quantidade de átomos que some 7 átomos, a sua geometria vai ser chamada de octaédrica. Então, fica aqui a parte da finalização de geometria molecular com 2 átomos, com 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, 6 e 7 átomos. Cada uma dessas quantidades de átomos em uma única molécula leva a uma classificação onde nós podemos aprender sobre a geometria molecular. A questão geométrica, a maneira como os átomos eles se organizam, a maneira como os átomos se apresentam, isso é fundamental para a nossa compreensão. Então é de suma importância aprendermos a classificar quando a molécula ela tem 2 átomos, qual vai ser a sua geometria. Não esquecendo do detalhe que uma molécula com 3 átomos, ela pode apresentar 2 tipos de geometria, tanto a linear como a angular. Lembrando que a linear é quando o átomo central não apresenta nenhum elétron livre, enquanto que a geometria angular, o átomo central ele vai apresentar elétrons livres. Como também na molécula com 4 átomos, nós temos aí, quando ela vai ser triangular, é quando o átomo central não apresenta nenhum elétron livre, e quando ela vai ser piramidal, quando o átomo central apresenta um par de elétrons livres. Então, isso são as características desses 2 tipos de geometria, que precisa ter uma atenção maior, porque você vai
definir a geometria de acordo com a quantidade de átomos, principalmente pela possibilidade de ter duas classificações, mas nos demais casos, como 5 átomos, 6 átomos e 7 átomos, eles já apresentam classificação geométrica fixa, sem precisar estar observando o número de elétrons do átomo central, apenas a sua quantidade. Então, galera, nós finalizamos aqui geometria molecular. Espero que vocês curtam bastante essa aula. Não esqueça, Química Fácil com Anderson Lisboa.